Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu e você gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente pudesse não cometer aquelas falhas que atrasam o nosso crescimento e principalmente a gente conseguir achar os caminhos de quem percorre essa trilha que a gente tenta, às vezes com tanto esforço, percorrer e que já percorreu e tem com um pouco mais de conhecimento e que pode nos trazer alguns, eu não gosto muito dessa palavra não, mas que pode nos trazer alguns atalhos e encurtar alguns caminhos, porque é sempre melhor a gente aprender com os erros e acertos dos outros, se a gente tem essa oportunidade. E para você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, tá certo? Curte esse vídeo, compartilha, porque eu garanto a você que vai ter muito conteúdo de qualidade, muito insight para você tocar o seu negócio da melhor forma possível, tá? Se você gosta de cultura, gestão, liderança e estratégia, meu amigo, esse episódio é para você e você vai sair daqui com muitos insights. Já prepara o teu bloco de notas, aquele grupo no WhatsApp que você tem com você mesmo, ou se você está com papel e caneta e está aí no conforto da tua casa assistindo isso, também já deixa no ponto aí que você não vai se arrepender, tá bom? Esse episódio não estaria no ar se a gente não tivesse os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. E a gente está aqui com a Dogville Jeans. Dogville, ó, se você quer produto de qualidade e para todos os momentos da sua vida, tá? Não é só para o ambiente de trabalho, não. Se você quer ter acesso às roupas, né, de poliamida, por exemplo, na linha Tech Dual, que tem a mesma qualidade, por exemplo, da Ola, da Lululemon, você tem acesso a essa mesma qualidade com as peças da Dogville. Como é que você faz isso? Acesse o site dogvillejeans.com.br ou se você é de Fortaleza, vai lá conhecer a Flagship, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, na Senador Vigílio Távora, número 360. E você vai ter acesso, né, a esse tipo de qualidade que quem está assistindo o vídeo aí tá podendo conferir, tá bom? Então a gente fala já dos nossos outros patrocinadores e eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que esse cara aqui é fera, tá bom? Eu tô aqui com ele, que é simplesmente especialista em estratégia, gestão de resultados e gestão de pessoas, atuando desde 2009 em projetos de planejamento estratégico, reestruturações empresariais focadas em potencialização de crescimento e turnaround de segmentos de varejo, saúde, bem-estar, entretenimento, serviços, construção e alimentos. Sabe pouco, homem? Possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará. Senhoras e senhores, recebam aqui ele, que é um dos sócios proprietários e consultor da PWR Gestão, Wilson Sá. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Acho que a gente carece mesmo de ter espaços como esse aqui em Fortaleza para falar com o nosso público, falar de empreendedorismo, falar de gestão. Então, estou muito feliz de estar aqui, que seja um ótimo papo. Muito bom. Cara, e engraçado você falar sobre isso, porque eu estava fazendo esse mapeamento ultimamente, e aí quando você pega os principais podcasts de negócio do Brasil, praticamente todos estão posicionados no Sudeste. Quando você vai para o entretenimento, você ainda acha alguns podcasts do Nordeste que se destacam, mas quando a gente chega no âmbito dos negócios, a gente acaba que isso é muito concentrado lá. E a gente vem para ser essa voz aqui no Nordeste, né? A meta do Aí Sim é sim se tornar o maior podcast de negócios do Nordeste, e para isso a gente fica muito atento em receber grandes nomes, né, como você e como tantos outros que passaram nesses quase 120 episódios que a gente teve até aqui, né? Então agradeço muito aí. Mas sem mais delongas, Wilson, a gente tem uma pergunta que dá nome a esse podcast, que é o momento Aí Sim. E nessa sua carreira vencedora, qual foi o grande momento Aí Sim do Wilson? Cara, falando de carreira, sem dúvidas, foi a fundação da PWR Gestão, né? A PWR Gestão começou com 3 sócios fundadores, eu, Paulo e o Raduan. Hoje, das empresas que nós somos controladores, são cerca de 180 pessoas trabalhando. Se a gente pegar como grupo, já passei de 1.000 colaboradores diretos.
Então, assim, tem muita coisa construída nos últimos, que vai fazer esse ano 13 anos, né, de PWR. Então, muitos desafios, muita coisa construída, muita coisa ainda por construir, que é o mais importante. Perfeito, cara. E a PWR se consolidou, né? Ganhou muito espaço nos últimos anos. Vocês abriram sede em São Paulo, já estão com uma outra sede em São Paulo. Eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Fui aluno de vocês, né? Para quem não sabe, fui aluno do Raduan, fui aluno do Wilson, fiz formações de liderança e de gestão comercial com eles, então admiro muito o trabalho de vocês, são referências para mim. E fala um pouco sobre essa presença e essa atuação de vocês, né? O que é a PWR hoje, o que compõe aí o grupo de vocês. Boa. A PWR hoje, Lucas, ela é a maior empresa de consultoria do Norte e Nordeste. Assim, as coisas aconteceram muito rápido, né? É uma empresa muito jovem, nosso sócio mais velho tem 40 anos, então as coisas aconteceram muito rápido nesses últimos 13 anos. A gente começou fazendo trabalhos em gestão e o que a gente fez de diferente? A gente percebeu que tinha um grande vácuo ali estratégico, porque as consultorias falavam o que você tinha que fazer, mas não te ajudavam no como fazer. Então a gente sempre teve uma pegada muito forte de execução junto com os nossos clientes. Você tem que fazer uma estruturação financeira, tem que acompanhar as conciliações, a gente vai fazer. Tem que treinar as pessoas em Excel para poder fazer com que a planilha de fluxo de caixa rode, a gente vai treinar. Se tem que demitir uma pessoa, a gente senta na mesa para demitir uma pessoa que precisa ser demitida, porque muitas vezes o gestor não tem coragem de fazer e a gente precisa para que o resultado aconteça. Então tudo foi acontecendo muito rápido. Ali em 2017 a gente conheceu o Lázaro e aí fundou a Capital Upgrade, que é o nosso braço de educação corporativa. Certo. Hoje já são mais de 30 mil empreendedores impactados no dia a dia dessas operações, por meio dos nossos treinamentos. Então a gente roda 2 grandes braços de gestão. A consultoria, que hoje tem sede em Fortaleza e escritório em São Paulo, e a Capital, que também tem escritório em Fortaleza e escritório em São Paulo também, como a gente se divide. Então a gente tem hoje um espaço de mais de 500 metros quadrados em Alphaville, tem escritório do lado do MASP, então é uma operação bem, como é que eu posso dizer, pulverizada, porque a gente atende o Brasil todo e atende clientes de fora. Ontem à noite eu estava em reunião com um cliente de Boston, por exemplo. Por quê? Porque a gente acertou um modelo muito bacana de consultoria, que tem essa pegada de execução e que roda mesmo à distância. Então deu um up bem legal. E aí entra numa seara que a gente percebe um gap muito grande. Eu trabalho nesse segmento de consultoria e eu recebo indicação de outras empresas de consultoria, porque eu costumo dizer que é a galera que não quer sujar as mãos, né? O cara atua e a imensa maioria das empresas acabam atuando dessa forma. O cara gosta de tratar com um empresário e dizer assim, eu acredito que você precisa trabalhar isso aqui, o teu time comercial precisa ser desenvolvido. E aí, assim, tu faz esse desenvolvimento? Não, a gente não faz isso daqui e tal. E tá tudo certo. E eu agradeço até a Deus que tem essa galera que não suja as mãos, porque vai lá e entrega pra gente. E eu gosto dessa tratativa com o gestor comercial, com os vendedores, fazer ajuste de estratégia, de script, de abordagem, trabalhar a parte comportamental dessa galera e tudo mais. E como é que foi, Wilson, para vocês? Esse movimento, e eu queria que você trouxesse um pouco desse bastidor, conforme eu falei da coisa do podcast, né? Que a gente tem essa questão de que o podcast nordestino, cearense e tal, para descer para São Paulo é mais complicado. A galera acha que o conteúdo deles é o melhor da galáxia, né? Mas como é que foi para uma empresa de consultoria cearense, né, entrar dentro do mercado de São Paulo? Vocês enfrentaram resistência? Como foi fazer esse caminho inverso? Porque o natural é vir de São Paulo para o Nordeste. E como foi para vocês fazer esse caminho? Cara, para a gente acabou sendo um pouco natural, Lucas, porque assim, se a gente puxar lá no nosso planejamento estratégico 2016, 2017, a gente falava de subir, ir para o norte, né, onde a gente sentia que tinha um gargalo muito maior, um espaço muito maior de atuação de consultorias. Sim. Que não rivalizariam, que a gente teria essa possibilidade. Qual sempre foi o movimento normal do mercado? Grandes consultorias do Sudeste virem para o Nordeste. Perfeito. E a gente faz esse movimento inverso. Mas esse movimento ele é meio que puxado também, né? Então a gente começou a ter alguns clientes em São Paulo, esses clientes foram tendo resultado e foram indicando a gente. E aí se gera aí uma boa maré, uma boa onda de indicações que vai fazendo com que a coisa tracione. A gente tem a operação rodando em São Paulo desde 2018, quando o Raduan começa a ir e voltar. Então já estou falando aí, vai fazer o quê? Quase 10 anos, né? Então, passa muita coisa. E até antes da barreira de ser nordestino, a gente já tinha uma barreira anterior que era ser muito jovem. Então, por muito tempo, foram os meninos da PWR, né? Hoje eu estou com cabelos brancos, já tenho 2 filhos, está um pouquinho diferente. Sim. Mas todo mundo se referia, tem clientes mais antigos nossos que falam com muito carinho assim, os meninos da PWR, fala com os meninos da PWR. E isso foi acontecendo naturalmente.
Por outro lado, sendo sincero, a gente também nunca se incomodou. Então, o pessoal tira onda, o cearense é cabeçudo, são os paraíbas, só cara, pra gente é indiferente, a gente nunca ligou pra isso, nunca entendeu como preconceito, nunca se doeu, a gente sabia que se fizesse um bom trabalho e fosse competente, na hora de querer tirar onda com a gente iam passar mal, porque aí o nordestino sabe frescar melhor do que ninguém, né? Uhum. Então a gente construiu ótimos laços, ótimas parcerias, não foi nada difícil, porque no final das contas as empresas têm as mesmas dores das que tem aqui e os métodos que a gente aplicou também funcionavam da mesma maneira. Perfeito. Wilson, eu admiro bastante, né? E vocês começaram a fazer muitos eventos, né? Os eventos de vocês, quando a gente pega o próprio Summit, vocês têm a imersão, e aí existe a esteira lá dentro de trabalho, né? Como é que hoje vocês enxergam os eventos dentro dessa divulgação e do aumento de visibilidade, da presença de mercado, e não só isso, né? Dentro da própria construção de funil de vocês aí, como é que vocês veem essa questão dos eventos como estratégia de negócio hoje? Quanto que isso é relevante ou importante para vocês? Perfeito. Para a gente é muito importante e relevante, e é importante, Lucas, se alguém quer trabalhar ou entende que eventos é um canal de aquisição importante, você fala muito de comercial, você sabe disso. Pô, se o evento é um canal de aquisição de clientes, ele tem que ser muito bem trabalhado. Mas você tem que conseguir dividir muito bem estratégia e resultado dos eventos, do ego envolvido com o evento. Porque eu quero falar que o meu evento foi maior, eu quero falar que o meu evento foi mais bonito, eu quero falar que o meu evento foi aquilo. E a gente tem acesso a bastidores, Lucas, de muita gente que faz evento com prejuízo só para dizer que fez o evento. E a gente corre disso de forma distante. Como é que eu vou estar lá em cima do palco falando para o meu cliente sobre ter lucro se eu não consigo fazer uma operação que seja lucrativa dentro dos meus eventos? Então é um cuidado que a gente tem para manter essa coerência daquilo que é dito em cima do palco, porque é dito nos bastidores, porque é feito nos bastidores. Então é um ponto importante da estratégia, é um canal de aquisição importante. Se você está assistindo, trabalha com gestão, dependendo do seu modelo de negócio, você não precisa fazer um evento para 1.500 pessoas, como a gente fez nesse final de semana. Você pode começar fazendo jantares para os seus clientes, um café da manhã para os seus clientes, pega ali sua lista de prospectos que tem na sua agenda, marca um café da manhã. Tenho certeza que sai negócio. Agora, você tem que ter algo propositivo. Que o evento seja interessante, antes de ser interesseiro, que muitas vezes é o contrário. Vou chamar o Lucas, porque ele vai fechar comigo lá. Mas por que ele vai para o evento? O que vai tornar interessante ele ir? O que vai fazer ele ter a dor dele levantada lá na hora para fazer com que ele levante a mão e feche o seu serviço? Perfeito. Então é uma baita estratégia, funciona muito e a gente acredita, tanto é que investe fortemente no modelo. Bacana. E para você que está aí do outro lado nos assistindo, vou aproveitar a oportunidade e te fazer um convite. A estratégia de eventos faz parte da 2P Treinamentos também, e a gente vai realizar nos dias 15 e 16 de maio a nossa primeira imersão para gestores comerciais, que vai ser a Arena das Vendas. E a arena é para quem realmente está na arena, no campo de batalha. Porque a gente sabe que tem dois tipos de gente, né? Tem o pessoal que fica na arquibancada, né, Wilson? Só apontando o dedo, dizendo que tá errado, tá certo, tá errado. E tem muito guru de palco que é essa galera aí, né? Que fica Total. apontando o dedo, dizendo o que o cara tem que fazer e o que não tem. E tem o pessoal que está vivendo na realidade isso daí. Então a gente preparou um time de pessoas que vivem, né, o mercado. Tá? A gente vai estar lá com o Adriano Bessa, gestor da Asa Sul, a gente vai estar lá com a Mariana Matos, superintendente de mercado da Unimed, a gente vai estar lá com um time de 6 palestrantes, né? De gente que vive a realidade das vendas, tá certo? E que vai ter propriedade para poder conversar contigo. Dias 15 e 16 de maio, lá no auditório da Controller, a gente vai reunir 80 gestores comerciais que querem sair do improviso, de apagar incêndio e começarem a ter resultado previsível. Se você quer estar com a gente lá, né, clica no link que está disponível aí na descrição desse episódio e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a tua gestão comercial nunca mais será a mesma, beleza? E aí a gente está falando de gestores comerciais, Wilson, e uma das coisas que a gente percebe muito nos nossos clientes, eu acredito que vocês também, de vocês, uma das grandes dificuldades é exatamente essa construção de uma cultura forte de resultado, de vendas, ou dependendo da cultura que se quer construir dentro daquele ambiente. E eu queria... Tem gente aqui do lado que, às vezes, o cara nem entende, né? Dizer, cultura, meu negócio tem cultura, né? Não existe negócio sem cultura, mas como é que eu
proponho uma cultura de forma intencional no meu negócio hoje? O que hoje o gestor que está lá nos ouvindo, ele precisa fazer para começar um trabalho como esse? Ótima pergunta. Primeiro de tudo, ele tem que definir qual a cultura. Né? Isso vem muito dos donos, da diretoria. Se a gente falar aí de atualização, que eu acho que é um ponto importante, Lucas, né? Ainda mais na área comercial, a área comercial que tem tanta importância dentro da empresa e, paradoxalmente, talvez seja a área que menos busca se atualizar. Se você pegar, você roda muitos clientes no dia a dia. Quantos tem gestores comerciais em atividade performando muito bem com mais de 50 anos? É difícil. É difícil, né? Eu estava falando disso com o Radon esse final de semana. Exatamente. Porque é uma área que foi ficando para trás, as pessoas não buscam atualização, não têm a humildade de sentar para aprender como num curso como esse, numa arena como essa, para poder sentar, aprender e se atualizar. E depois não entende porque parou de bater meta, depois não entende como o mercado mudou, depois não entende que alguns termos novos chegaram, depois não entende como motivar essa equipe, depois não entende como cultivar a cultura. Então, é necessário que toda essa atualização seja feita para que a coisa possa rodar. E aí, dentro dessa pauta especificamente, quando a gente fala de cultura organizacional, há uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que essa geração, que o pessoal está falando meio mal, né? Essa geração, Sim. trabalhe. Mas um dos grandes pontos que faz com que ela possa estar motivada e engajada é o propósito, que é um dos elementos da cultura. Só que aí eu quero minha equipe motivada, engajada, eu quero minha equipe dando resultado, mas eu não deixo claro qual é o propósito da minha empresa, eu não deixo claro o que a gente defende, eu não deixo claro quais são nossos valores. Você pode ter o melhor programa de meritocracia, a melhor campanha de vendas, melhor tudo. Se sua equipe não estiver engajada na cultura, você não vai performar tão bem quanto poderia, porque você não está focando no longo prazo. Então, para mim, ela é pauta número 0, né, no sentido de prioridade dentro de uma estratégia comercial da empresa como um todo mesmo. Essa clareza é engraçada, né? E uma coisa é você determinar, você definir, e outra coisa é você definir as rotinas, os ritos e os rituais que vão promover a perpetuação daquela cultura, né? Eu tive num cliente recentemente, onde a gente está fazendo um trabalho com as lideranças, e eles têm determinado quais eram os valores, ou tinham, né? Sendo que quando você pegava a lista, era uma lista de 10 palavras soltas que ninguém sabia, ninguém lembrava, ninguém tinha decorado, ninguém tinha nada. Por quê? Porque primeiro não era vivido, segundo estava num papo, que ele dizia assim, fica pregado na parede, mas nem na parede tem, está em alguma gaveta do RH, do DP, do dono, de alguém, mas que não ia para a prática. E aí a gente fez uma dinâmica, a gente fez uma atividade, fez uma rotina, para a gente entender o que era prioritário para aquela galera. E quando a gente construiu tudo aquilo, a gente chegou em 5. 5, não mais do que isso. E eu perguntei, assim que a gente terminou, eu perguntei no final do encontro, e eles sabiam todos. E não somente isso, mas como é que isso se manifesta? Como é que eu vou cobrar isso do meu time? Como é que isso vai acontecer? Ter essa clareza é muito importante. Resultado, quando a gente saiu desse encontro, o RH saiu com a missão de refazer tudo e colocar aquilo que foi construído ali e como foi construído, eles participaram do processo. A sensação de pertencimento, que é uma coisa que essa geração também sente muito essa necessidade de ter essa sensação de pertencimento, foi outra. E eles saíram de lá com a missão de criar o grito de guerra e que o grito de guerra também revelasse aqueles valores de alguma forma, manifestasse aquilo dali. E a coisa aconteceu, então você tem um grito de guerra mais significativo, você tem valores mais significativos e você tem uma rotina que é construída de forma intencional para viver aquilo dali. Diferente disso, vai continuar sendo um papel pregado na parede, né? Com certeza. E cultura que está só exposta na parede não significa nada. Tem muita empresa que a gente atende que tem 0 cultura descrita, mas é fortemente vivida pelos donos, pelos diretores, pela liderança. Se a liderança não vive a cultura, morreu. Pode colocar papel bonito na parede, pode fazer endomarketing, pode fazer grito de guerra, pode fazer o que for, não vai rodar. Eu sempre digo que o primeiro passo para uma cultura ser de sucesso é que a liderança seja um exemplo inquestionável. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto... Então fica caricato, né? Fica caricato. Se você não vive, fica caricato. É tão importante que dentro dos modelos de planejamento estratégico que a gente faz, uma pauta é a revisão cultural. E a gente fez uma vez de uma empresa que era uma indústria de cosméticos,
E eu estava vendo os valores, já tinha conversado com o dono, etc. E era um cara muito faca na caveira, muito. Muito focado em resultado, aquele cara sangue no olho total. Um dos valores da empresa, bem-estar. Aí eu, putz, o que tem a ver bem-estar? Não casa muito contigo isso daí, né? A resposta dele. Cara, que a consultoria que a gente fez na época disse que era importante ter alguma coisa de bem-estar para poder linkar com um novo momento da geração. Falei, cara, desculpa, mas isso aí é hipocrisia, entendeu? Se você não vive, não tem por que estar. E não significa que todo mundo vai trabalhar aqui triste, deprimido, com burnout, com ansiedade, não. Pelo contrário, a gente só vai ter mais trabalho para identificar pessoas que acreditam nesse seu modelo, sangue no olho, faca na caveira, que é o que a empresa precisa para continuar progredindo. Então tem que se ter um cuidado, porque muitas vezes a galera quer fazer adaptações na cultura que vão deixar ela totalmente sem autenticidade, que é outro fator importante para que ela vá para a ponta e aconteça. Wilson, hoje são quantos clientes que vocês atendem? Hoje são 250 projetos ativos. 250. Simultaneamente. O Wilson se envolve ainda diretamente nos projetos? Como é que funciona isso daí? Em alguns, sim. Hoje eu ocupo a cadeira de CEO também da PWR, então tenho responsabilidade por todos os projetos, mas tem projetos que eu estou como consultor, eu sou gerente do projeto. Tá. Então, parte desses projetos, eu sou o consultor que estou lá na estratégia, na definição, com a equipe. E aí eu estou te perguntando isso, porque aí você lida diretamente com as empresas e você enxerga um cenário que a gente vê hoje, você já passou por alto ali por esse tema, que é a questão do conflito geracional, que sempre existiu, mas por conta dos holofotes das redes sociais e de todo mundo ganhar cada vez mais voz, nunca foi uma pauta tão... em voga como está sendo hoje, essa questão do conflito geracional dentro do mercado de trabalho. Até porque a gente está enfrentando um movimento de transformação tecnológica, um fomento de empreendedorismo e uma redução de barreira em diversas novas carreiras que o cara não precisa, né, ser CLT para poder começar. E aí a gente tem muitas possibilidades, né? Não vou nem entrar no mérito do nosso governo, para não polemizar demais com você que está aí do outro lado, mas a gente vai já polemizar em outra parte. Mas como é que você enxerga hoje essa questão desse conflito geracional? A geração Z que está aí é realmente uma geração mais difícil de se contratar, de se reter, né, de se manter dentro do emprego? E qual é o conselho que o Wilson pode dar para quem está aqui, que está sofrendo com esse turnover, está sofrendo com essa questão de contratação, que vocês veem em mais de 240 empresas que vocês atendem, que está funcionando? Cara, tem 2 dados, Lucas, que a gente estava até estudando para mostrar no Summit de semana passada, eu estou com eles bem frescos na cabeça, que são alarmantes. Primeiro, dessa geração, cerca de 70% das pessoas pensam em trocar de emprego em até 2 anos. 70%. Você tem uma equipe de 10 pessoas, 7 estão cogitando sair da sua empresa nos próximos 2 anos. E o segundo, que foi um dado que para mim eu não sabia e que chamou muita atenção, é que o Brasil é líder de rotatividade. Então você junta 2 fatores, né? Uma geração que não quer ficar com um país que é uma máquina de moer gente. É mais difícil isso, não trabalhar com essa geração? Cara, eu acho que se criou um problema maior do que é, sendo sincero. Se você olhar os nossos avós, falava, esse menino tá reclamando de quê? Trabalha no ar-condicionado, sentadinho, eu trabalhava na roça, eu que passava o dia no sol quente, eu que tinha que garantir a comida no dia a dia, e esse menino dizendo que está com depressão, que está com burnout. Então, o mundo mudou. O problema é que a gente tem, de um lado, uma geração que não está disposta a se atualizar para conseguir garantir que essas pessoas consigam trabalhar como deveriam, e uma outra geração, e aqui a gente pode abrir um leque gigantesco, abrir uma cerveja para conversar, que vai chegar essa hora. O lado profissional... ele é só uma das esferas de problema dessa geração. Que toda geração vai ter os seus. Essa tem alguns. Entre eles, o engajamento no trabalho. Wilson, e como é que eu aprendo, então? Cara, você não precisa ficar bajulando, você não precisa ficar sendo babá de ninguém. Se você prestar atenção, que é uma geração que é muito ligada a propósito, a gente já falou disso, cultura. 2, lida muito bem com desafios de curto prazo. Então, você prometer fazer uma campanha de inovação, uma nova modelagem de processo, que vai ter uma bonificação ao final dessa campanha, eles lidam muito bem com isso. E 3, uma possibilidade de trabalhar em áreas diferentes. Eles têm uma sede de conhecimento muito grande. Então, são 3 fatores. Se você fizer, você já vai ter um alto nível de engajamento dessa turma. O que é difícil? Ficar gerando novos estímulos para esse pessoal. Sim. Novos estímulos. Você entrevista muita gente também, tenho certeza, para os seus clientes. Chega gente que de 6 em 6 meses muda de empresa. Na nossa geração, isso era muito mal visto, né?
É absurdo. Assim, o cara pulava de 6 meses, não vou nem entrevistar, porque ele não para canto. Hoje é difícil você não encontrar um currículo assim, né? Isso. Então, eu nem acho que tem que ser babá, tem que bajular, como muita gente cria já esse estigma, mas também acho que falta um pouquinho dessa geração vir mais um pouquinho para cá para a gente se encontrar numa zona de interseção que fique bom para todo mundo. É um trabalho do dia a dia, Lucas. Eu não abro mão da minha cultura, da minha forma de trabalhar. Sempre que eu vou entrevistar uma pessoa, o intuito é muito mais que ela desista da vaga. Sim. Fala, Lucas, deixa eu te falar, eu tô aqui não só para te escolher, você também tem que escolher a PWR. E aqui, cara, a gente trabalha muito. Trabalha 12, 14, 16 horas por dia, trabalha sábado, domingo, feriado. Ó, tá aqui, ó, tô fazendo entrevista contigo. Ontem foi feriado em Fortaleza, tava tendo entrevista na PWR. Sim. É bom que já mostra se vai querer ou não. Sim. E aí, o que é legal? Foi o Wilson que puxou? Não, foi uma liderança que falou. Segundo, eu consigo entrevistar. Porque isso é o que é? É a cultura rodando, independente dos fundadores. Quando eu fico fazendo, às vezes, o movimento de retrospectiva, né? Na minha época de CLT, eu trabalhei em 3 escolas. Numa eu trabalhei 4 anos, na outra eu trabalhei 6 anos, na outra eu trabalhei 2 anos. E aí fui assumir uma gestão numa outra empresa que eu passei 3 anos. Passei 3 anos nessa empresa como gerente para receber um convite para me tornar sócio dela. Ou seja, em nenhum dos locais de trabalho eu passei menos do que 2 anos. O que passei 2 anos, achei que passei pouco, né? E até receber um convite de participação societária levou ali 3 anos dentro de um negócio, dentro de uma construção de carreira de quase 20 aí. Então, quando a gente olha para esse cenário, às vezes que eu converso às vezes com pessoas mais jovens, vou ter que esperar 20 anos, vou ter que esperar 10 anos. Então, às vezes olhar para a noção de tempo deles, de urgência, é muito maior. O cara não quer esperar todo esse movimento, toda essa coisa acontecer, né? E eu vejo que vocês criam, e existem diversos mecanismos, diversos recursos, né, para promover esses pequenos ganhos, né? Desde das pequenas promoções que você faz, né? Pleno 1, 2 e 3, Sênior 1, 2 e 3, e várias empresas estão usando essas estratégias. Mas aí quando a gente conversa com a maioria dos empresários, e agora vem um cagaço para você, empreendedor que está aí do outro lado, que a gente diz assim, cara, tu precisa estruturar isso daí, fazer um plano de cargo e carreira, tu precisa ter um RH. Eu tive com uma empresa recentemente que a empresa fatura para mais de 3 milhões mês. E o cara tem uma pessoa que faz DP e RH, tudo junto. Ela faz DP, né? Ela faz RH só para dizer que tem RH. Faz RH para não ficar feio para mim que está conversando com ele, né, que está perguntando. E aí, como é que um cara desse não quer ter turnover? Como é que um cara desse não quer ter uma equipe que não fica, que não engaja, que não performa, né? E aí a gente vem para um movimento que é o desenvolvimento da liderança. E aí a gente tem um problema grande. Vamos entrar aqui um pouquinho dentro da área comercial que a gente enxerga. Eu queria te ouvir até como é que você vê isso em outros setores, em outros segmentos. Vocês lidam com muita indústria, muita empresa de setor produtivo. A galera promove mal. Porque quer promover bem o cara que faz operacionalmente bem a função. O melhor vendedor, ele vira o supervisor. Né? E aí, como é que você vê esses movimentos de promoção interna hoje dentro das empresas, Wilson? Pronto, você foi muito feliz no assunto agora, Lucas, porque a gente falou dessa dificuldade de engajamento, falou de cultura e tem um fator primordial aqui que é esse desenvolvimento de lideranças. Eu acredito fortemente, Lucas, que ninguém pede demissão do CNPJ. Ela pede demissão do CPF para o qual ela trabalha. Perfeito. E isso é um tapa na cara muitas vezes do gestor. Fulano saiu, o mercado está difícil, essa geração não quer mais nada. Você, como gestor, o que você fez nos últimos 6 meses de atualização, de desafio, de feedback, de one-on-one, de reconhecimento para essas pessoas? O cara cobra que o funcionário se desenvolva, mas nem ele se desenvolve, né? Nem ele se atualiza, né? Vai ver. De novo, ele não é o exemplo. Sim. Então, é um ponto importante, porque se você, enquanto líder, não estiver se formando, sendo exemplo disso, cara, esquece. Você não vai liderar porque eu sempre fui um bom líder. Beleza, você veio até aqui. Né? Medalha velha não ganha campeonato novo. Não é porque você correu a meia maratona de Fortaleza, a maratona agora no final de semana, que você vai ter uma medalha daqui a 1 ano quando for correr de novo. Se você não se preparar, se atualizar, etc., você vai ficar para trás.
A liderança esquece de uma palavra que é básica, e aí Jim Collins fala muito isso, que é o líder nível 5, que é a humildade. Sim. Tem que estudar, meu irmão. Tem que aprender. Quando eu vou conversar com um consultor que é novato na PWR, o cara tem lá 20, 22 anos, eu falo, bicho, ó, presta atenção onde é que tu tá entrando. A gente é muito acelerado. Se a gente já corre aqui a 200 por hora e você quer crescer, você vai ter que correr a 250, 300. Não acho que vai estudar menos que eu, não, porque todo dia eu dou um jeito de estudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, eu trabalho pra caramba, igual você. Eu tenho 2 filhos, tenho esposa, tenho viagem, tenho as empresas, assim. Se organizar. Óbvio que há um processo de maturidade aqui, da pessoa aprender como trabalhar, de como lidar com as coisas, pressão, você vai aprendendo a lidar. E aí a importância dessa liderança próxima, acompanhando, tirando os gargalos, conversando, mostrando o quanto o Lucas agrega quando ele senta para conversar com o liderado dele, por coisas que quando ele tinha essa mesma idade, ele também ficava pressionado, também ficava mal. Então é muito legal quando você consegue juntar essas experiências para fazer com que a coisa rode. Eu contei essa história hoje pela manhã, eu me lembro muito dessa expressão, que eu tinha um gestor que ele dizia assim, toda vassoura nova varre bem. Né? E é muito isso. Quando o cara é promovido, muitas vezes, ele está doido para mostrar serviço. E ele é cheio de boa intenção e boa energia, e ele coloca, e muitas vezes o empresário ele se anima e se encanta com essa primeira postura, esse primeiro comportamento. Até ele dar de cara com um monte de limitação que ele nem sabia que não tinha. Né? E a gente, muitas vezes, quando vai promover um novo colaborador, a gente promove ele pelas habilidades que ele tinha na função anterior. Só que quando ele chega naquela outra função, né, ele vai entender que, rapaz, eu não sei conduzir uma reunião, eu não sei conduzir um feedback, eu não sei analisar dado, indicador, eu não sei nem qual indicador. O Rancharan, ele traz uma habilidade que eu acho das mais incríveis de liderança, que ele diz que tem que ser uma das coisas, um dos principais critérios que você precisa analisar quando você vai promover alguém. É a capacidade dessa pessoa se sentir feliz pelo sucesso do outro. Eu acho simplesmente incrível. Que é muito... Quando a gente vai para a área comercial, muitas vezes o cara está preocupado com o resultado dele. É quanto que o vendedor vai fazer de vendas que vai impactar na comissão dele, gerente. Né? Então eu não estou preocupado se o cara vai bater a meta dele ou não. Eu estou preocupado quanto é que aquilo vai gerar na minha comissão. E se eu não me preocupo, se eu não fico feliz, se eu não me preocupo com o teu desempenho enquanto pessoa, ser humano, enquanto profissional, se isso não é muitas vezes uma coisa intrínseca minha, como é que eu vou destinar um tempo meu para te treinar, para te desenvolver, para te dar um conselho, para te dar uma sugestão, para te dar uma indicação de um livro, um filme, um curso, um direcionamento de alguma coisa que vai promover o teu crescimento? Por que eu estou trazendo isso? Quais os critérios que você está utilizando aí, né, para poder promover? Se esses critérios não estão claros, se é simplesmente fazer bem o que ele fazia anteriormente, tá tudo errado. Né? 2 coisas. Tanto os critérios, você falou muitíssimo bem, como é que eu testo essa pessoa antes de formalizar essa promoção? Perfeito. Então, se eu tenho lá um analista, para não falar só da equipe de vendas, mas é porque o raciocínio é o mesmo. Claro. Um analista, um vendedor muito bom. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste com você por 3 meses, você vai ser o líder da loja, vamos ver como é que performa. Porque muitas vezes, Lucas, você sabe disso, você já tem muita vivência, você já identifica o líder de longe. Ele acabou de entrar, ele é um vendedor novato, mas esse cara tem atributos de liderança que são interessantes. Ele se atualiza, ele traz novidade, ele repensa o processo, ele se preocupa com as pessoas, ele tem que ser desenvolvido. E aí tem um tempo, um processo de maturação. Sempre que eu digo é o seguinte, se nem toda demissão pode ser uma surpresa, se você foi demitir alguém, essa pessoa ficou surpresa, você errou em algum momento, eu também não acho que a promoção deve ser uma surpresa. Perfeito. Porque já é tão óbvio que a equipe também fica feliz pelo sucesso daquela pessoa. O pessoal está esperando, né? Está esperando. Então, assim, ela está pronta. Vou só formalizar agora. Pronto, tá aqui, ó. Você é o líder. Está aqui seu brochezinho de líder. Pode agora ter a alcunha de fato e de direito. E isso vem com teste, com esse feedback, de testar, dar desafio para a pessoa. Isso tem que ser uma coisa do dia a dia. Se a gente tem essa sede por vendas, e tem que ter, né, a gente sempre diz, tem 2 funcionários dentro da empresa que deveria existir pura e simplesmente. É quem vende e quem ajuda o vendedor. Ponto. Perfeito. Sem venda não tem mais nada dentro da empresa. Mas há de se ter uma necessidade muito grande de formar a gente.
Se você não está formando gente dentro da sua empresa, você vai ficar escravo da sua operação, você vai ficar cheio de gente medíocre, você vai ter um negócio que vai estagnar em algum momento, porque lá atrás você não começou esse trabalho de formação de gente que é difícil, é de médio e longo prazo. O que a gente está falando muito de liderança e o Wilson é um líder. E um líder de líderes, né? O que o Wilson não tolera num líder dentro da empresa dele? Cara, descaso com a cultura, não é algo que me tira do sério realmente. Melhorei muito nesse processo de maturidade. Me exemplifica aí uma situação dessa aí, que já aconteceu ou que te tira do sério. Cara, um primeiro valor nosso é garra e consistência. Você vê que a pessoa não está nessa mesma frequência de, tem que viajar para o interior. De domingo para segunda tinha gente viajando de ônibus, entendeu? Porque o cliente é no interior e tá tudo certo pra gente. Raduan, meu sócio, estava essa madrugada viajando para o interior de Pernambuco para atender um cliente lá. E isso é o que a gente faz. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ser exemplo. Então, cara, se você não estiver sendo exemplo, você não vai conseguir performar bem. E tem que ter esse olhar ambicioso, né? Esse desespero por resultados, vamos dizer assim, essa obsessão por resultados. Então, é o que eu olho muito dentro das nossas lideranças internamente. E, obviamente, você está formando gente. Então, cara, você pode viver a cultura. Se você não promover, você está falhando como líder. Quando você era só, entre aspas, assistente, quando você era operacional, você pode só viver a cultura. Beleza. Quando você vira líder, você tem que promover. 2, você deixa de fazer com que seus resultados sejam só sobre você e passa a ser o resultado da sua equipe. Esse é um ponto. E 3, quem você está formando. Porque pode estar muito bom para você consegue fazer as pessoas gerarem resultados, mas se você não está formando novos líderes, a engrenagem vai parar, vai travar. Então é uma coisa que a gente olha com muito cuidado no dia a dia para garantir que nossas lideranças estejam caminhando nesse sentido. Show de bola. E aí vai um recado para você que está aí do outro lado, que não está conseguindo formar suas lideranças, principalmente seus gestores comerciais. E eu entendo que muitas vezes você quer formar esses gestores, só que tu não tem a expertise e não tem tempo. Porque ou tu está engolido pelo operacional, ou tu literalmente não sabe. Lucas, eu não sei formar. E tá tudo certo você não saber. Se você não foi ensinado, como é que você vai ensinar alguém? Então, é para isso também que a 2P Treinamentos existe. Né? Nosso patrocinador, a empresa que é banco, que mantém aí o A-Sim Podcast. E se você quer formar os seus gestores comerciais, quer formar essas lideranças, né? Seja uma formação ou mais rápida, dependendo do momento que você está, ou uma formação continuada de longo prazo, marca uma reunião, a gente faz um diagnóstico, entende o teu momento e constrói isso a 4 mãos contigo. Não é um negócio formatado que você vai buscar no mercado, como eu sei que tem gente por aí que entrega. Não, a gente entende o teu momento e personaliza, customiza a tua entrega. Então, manda uma mensagem pra gente, tá certo? Ou acessa aí, tá aparecendo na tua tela os dados, as informações, e a gente entra em contato contigo e constrói isso juntos, tá bom? Wilson, uma pergunta que não quer calar. A gente tem gestor, como eu estava falando aqui há pouco, que o cara ele tem consciência e sabe que a coisa é uma construção, né? E ele quer o resultado no longo prazo. Só que a gente sabe que tem um cara que quer o resultado mais imediato no curto prazo. Qual é o erro que tu vê o cara cometendo que quer o resultado no curto, o líder que quer o resultado no curto prazo? Qual é o erro mais comum que tu vê esse cara cometendo? Cara, eu acho que é uma pessoa que calibra pouco a visão de longo prazo. Então ele vive o dia a dia. Pô, eu vou bater a meta esse mês ou não vou? Mas e aí, os próximos 2 anos da tua empresa, como é que vão ser? Né? Tá tendo guerra, mundo afora. Os insumos estão disparando. Inflação descontrolada. Então, tem uma série de fatores acontecendo daqui 2 anos. Como é que vai estar teu negócio? Eu faturo 1 milhão mês hoje. Lindo. Mas você vai faturar quanto daqui 2 anos? Teu mercado está crescendo, está retraindo? Se estiver retraindo e teu negócio for continuar, como é que tu preserva a margem? Então, são discussões estratégicas que muitas vezes são tratadas como táticas operacionais. Tem muito gestor que fala assim, bolei uma estratégia comercial. Não, você bolou uma ação tática, talvez até operacional. Sim. Não é uma estratégia. Estratégia é algo mais profundo, né? É o que você faz uma revisão geral. É algo mais até do DNA do negócio. É uma coisa que vai envolver diversas ações táticas, né? Exatamente, diversas ações. Aí, eu sentei com o Lucas, não, a gente fez uma estratégia, vai dar desconto agora toda quarta-feira. Isso é uma ação, pô. Isso não é estratégia. Sim. Então, essa revisão é que muitas vezes coloca em xeque essa operação do dia a dia. Então, a gente, inclusive, tem um valor na nossa cultura que é trocamos o que queremos agora pelo que mais queremos. Que é ambição e visão de longo prazo. É um valor nosso dentro da PWR. Exatamente para que a gente fique sempre se policiando. Então, a gente está ali, sempre reinvestindo, sempre repensando os negócios, sempre vendo boas possibilidades, oportunidades. A gente fica assim, os próximos 10 anos como vão ser? Os próximos 10 anos como vão ser? Os próximos 10 anos como vão ser?
E aí vai fomentando isso da mesa dos sócios até a galera como um todo. É engraçado, você falou da questão do aumento dos insumos, só abrindo um parêntese aqui, né? Não sei quando você está assistindo esse episódio, né? Mas nós estamos assistindo, nós estamos produzindo ele no momento em que a guerra está no auge, está vendo a questão do Irã com os Estados Unidos. E eu atendo um cliente que ele trabalha com fitas adesivas, ou seja, ele atende a indústria. Fita adesiva é derivado do petróleo. Cara, esse cliente, ele trabalha 2 produtos principalmente. Um é a fita adesiva mesmo, tipo durex, fita transparente, tudo. E ele trabalha o papel filme. Ou seja, o papel filme que embala ovo, que embala de qualquer caixa ou qualquer coisa dentro da indústria que vai se deslocar via pallet, tá? Ou com fita adesiva ou com um papel filme. O papel filme, só para você ter uma noção dentro da metragem que se comprava, né? Antes da guerra era comprado em torno de R$10 o metro. Está em 25. Ele conseguiu repassar para o consumidor? Ele tá repassando. Não, ele lutando, né? Ele tá fazendo o repasse. Não, ele está conseguindo fazer o repasse, porque é indústria. A indústria precisa desovar a mercadoria, mas só que ela só repassa a mercadoria se estiver devidamente embalada. É só para você entender que existe um movimento silencioso que você está falando, que os aumentos vão acontecer. Isso vai ser incorporado dentro do produto, né? De toda forma, vai chegar na ponta de todo jeito. E não vai chegar agora. Vai chegar, muitas vezes, lá no segundo semestre, um impacto cada vez maior. Mas eu queria trazer isso só para a gente entender uma coisa. Pega esse cenário. O cara comprava a 10. Ele está comprando a 25. Ele está fazendo esse repasse. Se esse cara faz uma análise, e aí a questão da análise estratégica do negócio, só do quanto o faturamento dele aumentou, ele vai ter uma visão totalmente... Aqui, meu faturamento aumentou mais de 150% aqui. Ok. Sim, aumentou, mas imagem, não tem imagem, tá uma loucura. Então, esse olhar no longo prazo, olhar de forma estratégica, pensar, ajustar, fazer gestão de fornecedores, e tudo isso vai estar envolvido. E aí você entrou dentro de uma pauta que estava no nosso radar, e eu estou achando bom porque está fluindo naturalmente, você nem está combinado aqui. Mas estava aqui no nosso radar a gente falar um pouco sobre estratégia. E num país onde a maior parte dos empreendedores, né, dos empresários, começam a empreender por necessidade, não por opção, por oportunidade, né, o estudo e o entendimento de estratégia acaba sendo levado para um segundo plano, e as empresas muito mais sobrevivem do que caminham para uma construção estratégica. Por onde é que o cara começa a construir uma estratégia, Wilson? O cara que está do outro lado, eu estou nesse cenário aí, eu estou sobrevivendo, meu amigo. Nunca fiz esse negócio de estratégia, não. Como é que o cara começa a fazer isso? Cara, ao meu ver, não é para vender meu peixe não, mas a melhor coisa que você pode fazer é buscar ajuda mesmo. Alguém que possa ser um conselheiro, que já entenda de estratégia, tenha uma metodologia clara para poder fazer isso rodar num primeiro ciclo. Sim. Porque se você já tem o seu negócio, tem uma série de decisões para tomar, muitas vezes contratar esse conhecimento é a melhor coisa que você faz. Esse é um ponto. Não quero. Beleza. Cara, vamos lá, vamos por partes. Como é que está a cultura do seu negócio? Como é que estão os seus concorrentes? O que eles têm feito? No que eles são melhores que você? No que você é melhor do que eles? Eu tenho um restaurante. Pô, minha localização é melhor? Minha estrutura é melhor? Meu atendimento é melhor ou pior? Meu produto é melhor ou pior? Meu Instagram é melhor ou pior? Né? Como é que eu estou posicionado dentro do Google? Como é que eu estou posicionado dentro das plataformas hoje de inteligência artificial? Olha quantas pautas você começa só porque eu falei o quê? De analisar concorrentes. Sim. Aí eu vou analisar o que eu faço de muito bom, o que é ponto fraco, o que eu tenho de oportunidade no meu mercado, o que eu tenho de ameaça dentro do meu mercado. Tenho que revisar qual é o meu posicionamento estratégico. Né? O Raduan fala disso muitíssimo bem. Toda empresa vai ter um posicionamento estratégico e muitas vezes a gente vê erros porque as pessoas não sabem o seu posicionamento e querem... Intimidade com o cliente, excelência operacional. Eu lembro, eu estudei isso aí. Eu tirei 10, né? E aí até chegar qual a sua visão. Por isso a gente falou muito, né? De visão de longo prazo. O que você quer fazer? Quais são as metas e objetivos para os próximos 2, 3, 5 anos, a depender do seu nível de maturidade. E isso aqui virar um plano de ação tático operacional que vai ser acompanhado no dia a dia e fazer com que rode. Olha como tem um caminho a ser seguido, tem uma lógica a ser seguida. Perfeito. E como o mercado vai ser impactado. Poxa, eu tenho uma operação que é uma alimentação que é comida pesada, é fast food.
E, por outro lado, o mercado está migrando para o wellness, para o bem-estar, para esse cuidado cada vez maior com a saúde. O quanto isso vai impactar meu negócio? Isso é uma realidade ou não é? Pô, meu negócio é lastreado em dólar. E aí? Hoje o dólar está mais baixo. Está melhor ou está pior? E ano que vem? Dólar é uma bola de cristal, né? Para você tentar acertar. Mas aí são decisões e pautas que você tem que ter dentro dessa mesa da estratégia para você poder se posicionar corretamente. Senão você vai mês a mês, peraí, esse mês o insumo baixou, aumentou, então vou repassar. Não, peraí, esse mês eu tenho que dar desconto porque diminuiu o fluxo. Não, peraí, o Instagram não tá legal. E aí você fica vivendo mês a mês e vai cansando, porque se sente numa corrida dos ratos ali naquela rodinha dentro da gaiolinha. Sim. Perfeito, cara. Bom, então fica a dica, o Wilson não fica com a história de eu não quero vender meu peixe, não. Ele quer vender sim, vai vender sim. Então deixa de besteira. Se você tá com dor de estratégia aí, fala lá com os meninos da PWR. Não são mais meninos, né? Mas com o time da PWR, que os caras entendem muito do que falam. Você tá tendo aí uma amostra com o Wilson. Wilson, a gente tá caminhando para a reta final, mas antes eu queria só fazer uma pergunta para a gente retomar uma pauta sobre que eu sei que é uma dor de muitos empresários. E o cara pode, às vezes, estar com essa dúvida. Eu tenho um funcionário dentro da minha empresa e eu não sei se eu ainda invisto nele, se eu ainda devo desenvolver esse cara ou se eu devo demitir ele. Tem fórmula mágica? Como é que eu sei se eu devo desenvolver mais ou demitir essa pessoa? Primeira coisa que mais de 90% das vezes quando tem essa dúvida é porque já sabe que deveria ter demitido. Tá só buscando uma justificativa para manter. Ainda assim tá na dúvida, tem duas perguntas bem simples que eu faço. Que é, se eu soubesse tudo que eu sei dessa pessoa hoje, eu a contrataria novamente? Sim ou não? Cara, se eu soubesse tudo que eu sei do Lucas hoje, eu contrataria novamente? Sim, contrataria. É um cara que vive nossos valores, ele tá num momento ruim de resultado, mas eu acho que é reversível, eu vou dar feedback em relação a isso e a gente vai corrigir. Não contrataria novamente, cara. Não contrataria. Porque agora você sabe tudo sobre ele, né? Se toda contratação é uma dúvida, toda demissão é certeza. Hoje você sabe tudo. Se não, irmão, aí você tem que caminhar para um plano de ação para substituir. O ruim é que muitas vezes você tem uma dependência de alguém que é relevante. É o seu melhor vendedor. E eu não contrataria novamente. Por quê? Porque o cara é um chato, né? Dá problema dentro da operação, traz caos, etc. Não ajuda. Então, é um ponto delicado. E a outra pergunta é se ele saísse hoje me faria falta. Eu tenho alguns resultados possíveis. Vou começar do sim, sim. Se eu contrataria novamente e se ele sair hoje me faz falta, ok, porque eu contrataria novamente, mas eu tenho que criar uma redundância ali, tenho que ter um backup, porque caso ele queira sair, eu tenho que estar pronto para repor. Se eu contrataria novamente, mas se ele sair não me faz falta, é o melhor dos mundos, eu não tenho dependência dele. Se eu não contrataria novamente, mas se ele sair me faz falta, lascou, porque você agora é refém dessa pessoa. Você já queria ter demitido e não pode. E aí não tem problema, você não precisa demitir assim que terminar o episódio, não. Você pode demitir daqui 3 meses, 6 meses, mas faça um plano de ação e demita. Sim. Porque senão você vai perder essa pessoa. Você vai até prejudicar a sua equipe. E se eu não contrataria novamente, e se ela sair hoje e não me faz falta, eu tenho uma pergunta, o que ela está fazendo na empresa? Já era para ter saído. Já era para ter saído. Perfeito. Entendeu? E aí, Lucas, muitas vezes a gente troca ter orçamento para gente competente, porque está gastando esse orçamento com gente incompetente, que é esse não e não. Então, eu falo assim, talvez já tenha acontecido com você. Chega no cliente e fala, cara, a gente tem que contratar um gestor comercial melhor. Quanto é um bom gestor comercial? Pô, 15 mil. 15 mil? É muito dinheiro. Mas por quê? Porque tem outros 10 vendedores dentro daquela equipe que ganham R$ 1.500 por mês e que já pagariam um bom gestor comercial e só com esse gestor, eliminando as 10 vagas, você teria um outro resultado comercial, uma outra visão. Sempre, comercial é a mão de obra mais barata dentro de uma empresa. Não, e uma das coisas que eu digo, às vezes você contrata esse gestor de 15 mil, ele mesmo já tem um time dele de 15 mil cada vendedor, né? Porque esse cara vem e monta. Eu queria abrir um parêntese dentro desse cenário, quando você traz que eu não contrataria esse cara e ele vai me fazer falta, muitas vezes isso esse cenário de dependência é um cenário de ausência de processo comercial. Então, por quê? Porque se tu está dependendo muito de um único vendedor, é porque os teus vendedores estão trabalhando de forma diferente. Tem alguém fazendo uma coisa muito diferente do restante da equipe. Então, tu não tem um processo claro. Vai ter, às vezes, sim, o vendedor que se destaca mais? Vai, mas tu tem um playbook claro, scripts claros, indicadores claros que você cobra de todo mundo, a coisa tende a fluir de uma forma mais ordenada, mais organizada. E aí, mais um motivo. Se você está nessa dependência e está vivendo tudo isso, para você estar com a gente nos dias 15 e 16 de maio lá na Arena das Vendas, tá bom? Beleza. Wilson, reta final, temos as nossas rapidinhas do Aí Sim, tá joia? Então vamos lá, cultura forte ou estratégia forte? Prioritário. Quer que eu construa primeiro? Cultura forte.
Cultura forte. Beleza. Porque uma estratégia forte com cultura fraca não roda. Perfeito. Liderança nasce ou se desenvolve? Pô, essa é boa. Se desenvolve. Desenvolve. Beleza. O que é que destrói uma empresa mais? O ego ou a falta de método? O ego. Um hábito de um líder de alta performance para você? Cara, pô, muito bom. Acho que ser obcecado pela autocredibilidade, seu exemplo. Um erro que você já cometeu e que nunca mais repetiu? Contratei por currículo e flexibilizei cultura. Qual foi um livro que mudou a sua forma de pensar nos negócios? Cara, um livro... Uma leitura recente, porque a gente sabe que aí não adianta trazer Tá puxando a biblioteca lá. vai lá de trás não. Pega uma leitura recente, porque aí a gente traz algo mais atual que a gente vai ter. Vai ter os clássicos, né? Você já trouxe aí o Jim Collins. Cara, tem um livro que é super simples, maravilhoso de ler, você lê num final de semana, que é Os 5 Desafios das Equipes. Esse livro, se você não tiver o hábito Você de acredita ler, que eu já vi esse, assim, já me falaram desse livro, não aqui no podcast, mas eu já vi ele referenciado algumas vezes, acho que umas duas pessoas já me falaram. Ele entrou na lista, entrou na fila, foi pro fim da fila e eu não boto ele... Ele é maravilhoso porque ele te ajuda lá a entender quais são as 5 disfunções de uma equipe. Isso vale para a equipe comercial, para a mesa de sócios, para a equipe financeira, enfim, para toda a equipe do negócio, de maneira lúdica, clara. Excelente. Livrinho legal que ajuda muito. É capinha branca com um cenário colorido. Joia. Uma frase que resume a sua visão de liderança. Uma frase que resume... Liderar é matar o conforto de alguns em nome do bem de todos. Aí sim, hein? Essa merece um aí sim, hein? Para você que está aí, né? Volta aí 5 segundos e escuta de novo e anota. Wilson, se você tivesse a oportunidade de encontrar o Wilson de 20 anos atrás, sabendo o que você sabe hoje, que conselho você daria para ele? Não pare. A gente tem um lema, inclusive, na PWR, que é o nunca parar, tá inclusive tatuado. Não pare. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia muito ruim, vai ter dia muito ruim. E essa é a vida do empresário, do empreendedor, né? Acontece, você vai ter dias complicados, é só não parar. Né? Se você hoje no seu negócio está passando por um momento difícil, acha que não tem solução, não pare não. Porque uma hora você consegue sair, uma hora você consegue ajuda, uma hora você consegue voltar aos bons momentos. Bom demais. E aí, galera? Fez sentido para vocês? Falei para vocês que ia ter muito insight, muita sacada, muita dica prática aqui hoje, hein? Wilson, você tem 1 minuto e todos os empresários do mundo estão te ouvindo. Que recado, que conselho final você gostaria de deixar para eles em um story para aquela câmera lá? Boa. Não perca a humildade. Acho que a humildade é um fator fundamental para o empresário, para o líder. Seja o exemplo dentro do seu negócio de maneira obcecada. Trate as pessoas genuinamente bem, se preocupe com as pessoas estarem bem, estarem felizes. Se você está aí no seu negócio hoje e não pergunta para ninguém se está feliz, se está tudo bem, tem algo errado, significa que você está subestimando ou deixando sua equipe de lado. Olhe para o resultado com muito afinco. Lembra que o resultado que você teve positivo ontem não é o que vai fazer garantia nenhuma que você vai ter um negócio amanhã. A gente vive num país extremamente instável, com diversas instabilidades, com muitos desafios. Então... Que bom, né? Somos brasileiros, estamos habituados e acostumados com o caos, a gente ri na cara do caos e da desgraça. E continue forte. E se precisar de ajuda, conta com a gente da PWR Gestão. O bicho rindo na cara do Lula. Vamos embora aqui. Ô, Wilson, vamos lá, meu amigo. Ninguém vem até o AISIM sem que sair de mãos abanando. Então é uma honra para mim. Essa lembrança, que é a nossa caneca personalizada do AISIM, não é vendida, só quem senta nessa cadeira que recebe, tá? Aí sim. Aí sim, meu amigo. Presente do nosso patrocinador, que você já conhece, né? Já ouvi falar. Tô com a calça deles hoje. Você conhece os meninos hoje eu tô de calça, de camisa, só não tô de cueca, mas eu vou cobrar, viu, Vinícius? E os meninos, você sabe que tem muita qualidade. A roupa, eu chamo que é a roupa do empresário brasileiro, porque são roupas básicas que a gente não precisa ter tanta dor de cabeça para escolher e que funciona
funciona para todos os momentos da vida do empresário. Né? Olha aí para você conhecer aí, ó, camisa Tech Dual. Eu uso muito. A gente participou bastante da remodelagem da Dogville na época, com o Vinícius e o William. A gente viu esse projeto nascer, tem um carinho tremendo. Já até se encontrou lá no lançamento, né? Da loja, né? Parede, exatamente. Os meninos são um grande exemplo de empreendedorismo, não só local, mas nacional. Não, sem dúvida. Show de bola. E para você que quer conhecer a Dogville, segue lá, né? Dogville Jeans, tá no Instagram também, e você pode fazer os seus pedidos por lá também. Wilson, meu irmão, muito obrigado. Uma honra lhe receber. Eu não esperava menos desse encontro. Assim, passaria horas aqui conversando. Acho que conversamos pouco sobre leitura, que eu gosto muito e sei que você também é um leitor voraz aí. Como é que o pessoal faz? Se o pessoal quiser se conectar com o Wilson, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como é que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Ótimo. Procurou o Wilson Sá JR ou @PWR Gestão. Simples e facinho assim. A gente vai ter o maior prazer de ajudar. Show de bola. Esse é o Wilson Sá. Você que está com a gente até aqui, com toda certeza esse episódio fez sentido para você. Então, se você conhece outro empresário ou líder que precisa assistir esse conteúdo, compartilha com ele. Segue o nosso canal de cortes no Instagram, @ICIM_podcast. A gente também está no TikTok, também é ICIM_podcast. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, um episódio novo para você. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. Aí sim, podcast.